Atos dos Apóstolos, capítulo 4. As autoridades procuram reprimir o testemunho. Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam que a ressurreição dos mortos tinha acontecido em Jesus. Prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido o discurso acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, se reuniram em Jerusalém os chefes, os anciãos e os doutores da lei. Aí estava o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos chefes dos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, falou para eles: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados em julgamento porque fizemos o bem a um enfermo e pelo modo com que ele foi curado. Pois fiquem sabendo todos vocês e também todo o povo de Israel. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dos mortos. É pelo seu nome e por nenhum outro que este homem está curado diante de vocês. Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não existe salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Eles ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheceram que eles eram companheiros de Jesus. No entanto, viam em pé, junto a eles, um homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si: o que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato se tornou de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém, que não podemos negar. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhasse ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e lhes ordenaram que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julguem vocês mesmos se é justo diante de Deus que obedecemos a vocês e não a ele. Quanto a nós, não podemos nos calar sobre o que viemos e ouvimos. Insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. De fato, o homem que tinha sido milagrosamente curado tinha mais de 40 anos. Força para o testemunho. Logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvir o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. Por meio do Espírito Santo dissestes através do teu servo Davi, nosso pai, porque se amotinam as nações e os povos planejam em vão. Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi o que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos se uniram com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade tinham predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, estremeceu o lugar em que estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem anunciavam a palavra de Deus. Retrato da comunidade. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma.
Ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre eles. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles gozavam de grande aceitação. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aquele que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e o colocavam aos pés. Ele era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Foi assim que procedeu José, levita, nascido em Chipre, apelidado pelos apóstolos com o nome de Barnabé, que significa filho da exortação. Ele vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. O fato novo provoca uma nova consciência no povo e, ao mesmo tempo, a reação negativa do sinédrio, a autoridade suprema na sociedade judaica. A ressurreição de Jesus é apresentada como fato a partir de outro fato, a cura do aleijado. O sinédrio não pode negar aquilo que todos conhecem. Também não pode aceitar que a cura foi realizada em nome de Jesus, que tinha sido condenado e morto por iniciativa do próprio sinédrio. Este não pôde aceitar que Jesus esteja vivo e continue fazendo bem, mas, como não há outro modo de explicar a cura, e se teme a opinião pública, resta apenas uma atitude: reprimir os apóstolos, proibindo-os de continuar uma prática ligada ao nome de Jesus. A comunidade cristã compreende os fatos presentes à luz da palavra de Deus. A perseguição que se desencadeou contra Jesus atinge agora seus seguidores, que são, como ele, servos de Deus. A comunidade reconhece que a perseguição é prova de que o seu próprio testemunho é autêntico. Por isso, não pode que a perseguição termine, mas que Deus lhe dê forças para continuar o anúncio e a prática de Jesus, curas, sinais e prodígios. A resposta de Deus é um novo Pentecostes. Lucas vai salientando o crescimento da comunidade. Agora já é uma grande multidão, pois o fermento cristão penetra e transforma a sociedade. O centro do retrato é o espírito de comunhão que gera concórdia fraterna e partilha dos bens. Uma lei para fazer uma caixa comum, uma espécie de capital de sociedade anônima. Pelo contrário, trata-se de partilha livre e consiste, exigida pela necessidade de cada um e voltada para os mais necessitados, de modo a destruir o contraste e a distância entre ricos e pobres. O exemplo de Barnabé mostra que a comunidade primitiva rompe com o espírito de posse e propriedades privadas. Os bens são destinados ao uso de todos.